tarde. Nós iremos estar apresentando o projeto de irrigação por aspersão convencional na cultura do feijão. Esse projeto foi realizado pela Alanda Ferreira, pelo Matheus Viana e por mim, Pamela Cristina. Bom, a área do nosso projeto, ela se encontra na cidade de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul. Essa área corresponde a 16,250 metros quadrados. E o solo dessa região é o latossolo vermelho distrófico. A cultura do feijão. Nós escolhemos o feijão de variedade carioca, BRS FC 406. A cultivar se destaca na safra das águas na região central do Brasil pela produtividade até 20% superior às demais que são encontradas no mercado. O potencial produtivo é de 4.000 quilos por hectare e ela tem uma maior resistência a doenças como a antracnose e a mancha angular. O ciclo dessa cultura é um ciclo normal que varia de 85 a 95 dias. Por esse projeto ser irrigado, então ele pode desempenhar seu maior potencial produtivo. Adubação mineral. Bom, o fertilizante que nós escolhemos para calcular, para estar usando, é o NPK. O NPK, ele tem 44% de nitrogênio, 58% de potássio e 18% de fósforo. O recomendado para o feijão é 8, 24 e 12 nessa sequência, né? Para calcular quanto que nós iremos estar utilizando no nosso projeto, basta fazer um cálculo simples usando a regrinha de 3. Como, por exemplo, aqui, podemos ver que para 100 kg usa 44%. Então, no nosso, né, utilizaremos apenas 8%, que é o recomendado para a nossa cultura. Então, o nitrogênio seria 18 kg por hectare. Multiplicando pelo tamanho da nossa área, fica 29,54 kg de nitrogênio. Repetimos o cálculo para o potássio e para o fósforo. O potássio, nós estaremos usando 67,24 kg de potássio na nossa área e 108,33 kg de fósforo utilizado na nossa área. Adubação mineral, né? Como eu estava falando, o adubo de plantio deve ser distribuído ao lado ou abaixo da semente, cerca de 3 a 5 centímetros, para estar prevenindo de danos às plantas e, consequentemente, redução nos estandes, que é a população das plantas. A calagem. Bom, aqui nós temos uma tabela, né, sobre a calagem, e nós utilizaremos essa profundidade de 0,10 a 0,20 metros de profundidade, porque o feijão, ele tem uma profundidade aproximadamente de 25 a 30, então esse é o melhor. Nós estaremos calculando a necessidade de calcário. Para calcular a necessidade de calcário, nós utilizaremos essa fórmula, que é V2 menos V1 vezes o CTC, vezes o F, né, dividido por 1000. O que seria esse V2? Esse V2 ele é a saturação por base desejada, e a saturação por base desejada do feijão é 70%. O V1 é a saturação por base atual, né, é a qual nós temos. Então, nós pegamos para calcular esse Fzinho, nós fazemos 100 dividido por PRNT. Esse PRNT, nós adotamos o 90, então fazemos 100 dividido por 90. Logo, jogamos todos os valores na fórmula, que dá 2,16 aproximadamente, né, toneladas por hectares. Então, o que nós faremos? Para saber a quantidade necessária que iremos estar precisando. Nós iremos multiplicar esse valor pelo o tamanho da nossa área. Então, 2,16 toneladas por hectare vezes 1,625 hectare, que é a nossa área. Então, nós estaremos utilizando 3,516 toneladas de calcário. Tratos culturais. Para o plantio, utilizaremos espaçamento de 40 a 50 centímetros entre linhas de plantio e densidade de 10 a 15 sementes por metro. Em solos argilosos ou úmidos, recomenda-se realizar a semeadura com 3 a 4 centímetros de profundidade. A nossa colheita será semi-mecanizada, onde as plantas serão arrancadas e dispostas em leiras manualmente, e a trilha é realizada com o auxílio de uma máquina. Tratos fitossanitários. Para o manejo das plantas daninhas,
utilizaremos a mistura pronta, Robust, que contém 2 herbicidas, Fomesafen, que controla folhas largas, e Fluazifop-butil, que controla folhas estreitas. Essa mistura apresenta amplo espectro de ação, sendo eficiente no controle de dicotiledôneas e gramíneas. Além disso, é seletivo para a cultura. A aplicação deve ser realizada quando as plantas apresentarem de 2 a 3 trifólios. As pragas, cigarrinhas verde e vaquinha assumem grande importância nessa época. O controle pode ser realizado com formulações para polvilhamento ou pulverização sobre acompanhamento técnico. As cigarrinhas normalmente elas aparecem principalmente depois da colheita de soja. Aqui nós temos a imagem da cigarrinha, né, e do ataque delas, né? E aqui a vaquinha, como podemos ver, algumas perfurações nas folhas, que são alguns estragos que elas causam. Bom, aqui temos alguns herbicidas que podem ser usados para ajudar a controlar para o melhoramento. Não iremos estar entrando muito em detalhes, porque não é a nossa área, mas são esses que poderíamos estar recomendando, caso nos pedissem recomendações. Preparo de solo. A cultura requer preparo de solo adequado para rápida emergência, uniformidade e desenvolvimento. Em geral, são necessárias 2 gradagens intercaladas por uma aração. Então é isso. Passo a palavra para minha colega Alanda. Olá, meu nome é Alanda. Sou estudante de engenharia agrícola e eu vou dar continuidade aqui ao nosso projeto, né? Fizemos então a escolha do aspersor. Bom, a escolha do aspersor a gente fez com base na VIB. A nossa VIB é de 16 milímetros por hora. Então, escolhemos um aspersor, né, que possui uma VIB ligeiramente menor. Aqui escolhemos de 15,4. O aspersor é da marca Agropolo, o aspersor MV360L, né? E o espaçamento 12 por 18, ele trabalha com pressão de 30 MCA, e é esse aspersor aqui verde, cinza claro, tem a imagem dele aqui. Bom, fizemos também, com base na escolha do aspersor, o layout de molhamento. Então, aqui é o espaçamento de 12 por 18. Lembrando que o primeiro espaçamento aqui usamos 6, né, 6 metros. E esse é o layout em cima da nossa área. Então, podemos observar que o layout abrange toda a área, né? Aqui tem a linha de derivação, aqui em vermelho a linha principal, juntamente com a linha de derivação, e ficou assim o nosso layout. Bom, o layout hidráulico também, muito importante. Ele foi feito no AutoCAD. Então, a gente decidiu separar nossa área em 4 setores. E ficou dessa forma o nosso layout. Então, área 1, área 2, área 3 e área 4. A linha lateral está aqui em verde, a linha de derivação está em amarelo, né, aqui, tanto da área 1, área 2, que é a área 3, e a linha principal está em vermelho. Aqui, esse quadradinho aqui é a motobomba, é onde a gente vai colocar nossa motobomba. Aqui é a linha de sucção e aqui é a continuação da linha principal. Então, ficou assim o nosso layout hidráulico. E esse em azul aqui é de onde a gente vai fazer a captação da água. Bom, também no layout hidráulico a gente colocou algumas informações sobre o aspersor, sobre a quantidade de tubos que será necessário para o produtor, quem for pegar o nosso projeto, ter já uma ideia aqui, né, já no começo. Bom, agora vamos fazer o dimensionamento da área 1. Nossa área 1, ela possui um comprimento de linha lateral de 54 metros, o material utilizado é o PVC, possui aclive de 0,2%, espaçamento de 12 por 18, pressão de serviço de 30 MCA, como eu já tinha mostrado anteriormente, a vazão do aspersor 3,328 metros cúbicos por hora, intensidade de aplicação de 15,4 milímetros por hora. Então, aqui é a nossa área 1. Então, para o dimensionamento, a gente calculou o DZ, diferente de nível, que deu 0,108, o HF,
E aqui a gente diminuiu da diferença de nível, por quê? Porque é um aclive. Deu 5,892. Número de aspersores, adotamos 5 aspersores da fórmula. O F de 0,457, o HF linha de 12,89 metros, o J de 0,238 milímetros por milímetro, e a vazão dessa linha lateral de 4,62 vezes 10 a 3 milímetros por segundo. Então, aqui, lembrando que todo o nosso dimensionamento aqui foi feito utilizando Haas e Williams. E jogando aqui na fórmula, a gente obteve um diâmetro calculado de 42 milímetros. Portanto, adotamos o diâmetro comercial de 50 milímetros. Então, serão necessárias 9 barras de 50 milímetros para cada linha lateral aqui. E a pressão inicial também calculamos aqui de 35,073 MCA. Então, o dimensionamento da linha de derivação. A linha nossa de derivação na área 1, 66 metros, comprimento, material PVC, tem um aclive de 1,5%, são 4 linhas laterais nesse setor. Então, calculamos o BZ, calculamos o HF, calculamos o J, calculamos a vazão, né? Já calculamos anteriormente, só que calculamos a vazão da linha inteira, a vazão do setor inteiro, que é 0,01848 metros cúbicos por segundo. Então, jogando na fórmula de Haas e Williams, obtemos um valor de 96,86 milímetros. Diâmetro comercial dotado, 100 milímetros. Então, serão necessários 11 barras de 100 milímetros para a nossa linha de derivação. Bom, dimensionamento da área 2, do nosso setor 2. O dimensionamento da linha lateral, ele vai ser semelhante ao anterior, mas aqui a diferença é que a gente vai somar com a diferença de nível. Por quê? Porque aqui é um declive de 0,2, não é aclive, é um declive. Mas o desenvolvimento do cálculo é o mesmo. Então, dessa forma, obtemos um diâmetro de 41,7 milímetros e o diâmetro adotado de 50 milímetros. Serão necessárias 9 barras de 50 milímetros para cada linha lateral da área 2. E a pressão inicial no início da linha, 35,127 MCA. O dimensionamento da linha de derivação. Aqui, como a gente pode ver, a linha de derivação, ela vai ter o mesmo valor, o dimensionamento vai ser o mesmo, porque a área 1 e a área 2 são muito semelhantes em questão de setor, né? Porque todas possuem 5 aspersores, né? Mesmos comprimentos. Então, sendo assim, o diâmetro comercial dotado será 100 milímetros e serão necessárias 11 barras. Bom, agora a nossa área 3. A nossa área 3, a gente necessitou fazer o dimensionamento da linha por linha. Por quê? Porque aqui a nossa área tem uma certa imperfeição. Então, possuiu uma linha com 3 aspersores, uma linha com 4 aspersores e 2 linhas com 5 aspersores. Na linha com 5 aspersores, o nosso diâmetro adotado foi semelhante ao da área 2, né? 50 milímetros. E serão necessárias 9 barras. Pressão inicial, 35,73 MCA. Bom, para a linha com 3 aspersores, aqui tem comprimento de linha lateral de 66 metros, serão necessários, a gente realizou o mesmo cálculo, né, Haas e Williams, só que aqui o número de aspersores a gente colocou 3, porque 3 supre essa área, entende? Então, fazendo o cálculo, obtivemos um valor do diâmetro de 37,27, mas adotamos ainda assim 50 milímetros, e serão necessários adotamos, né, 50 milímetros, enfim. Vamos para o dimensionamento da linha de derivação da área 3. Então, essa linha de derivação da área 3, ela possui 42 metros,
material PVC, aclive de 1,5%, são, como eu disse, né, como estão separadas, né, essas linhas laterais, e fazemos o cálculo do DZ, do HF, diminuindo aqui, o ser aclive, do J, da vazão, aqui a vazão a gente somou a vazão das duas linhas, mais a vazão que tem 4 aspersor, mais a vazão que tem 2 aspersor. E jogando na fórmula, a gente obteve um valor de 71,25 milímetros e adotamos o diâmetro comercial de 75 milímetros. E serão necessários 7 barras de 75 milímetros. Bom, dimensionamento da área 4. Nossa área 4 é essa área aqui. Bom, a área 4 ela apresenta o mesmo dimensionamento que a área 2 para a linha lateral, pois possui as mesmas características da linha 2. A única diferença é que aqui tem duas linhas, né? Então, portanto, o diâmetro comercial adotado de 50 milímetros, serão necessários 9 barras para cada linha. Agora que o dimensionamento da linha de derivação da área 4. Então, fazemos também o DZ, diminuímos aqui, o J, calculamos. A vazão, a gente só vai fazer como é duas linhas, a gente faz 2 vezes a vazão de cada linha. Jogando da fórmula, obtivemos um valor de 64,10 milímetros e adotamos o diâmetro comercial de 75 milímetros e serão necessários 9 barras. Bom, agora o dimensionamento da linha principal. O dimensionamento se dá por essa fórmula aqui, sendo que a gente considerou a velocidade de escoamento de 2 metros por segundo. Então, jogando aqui na fórmula, e a gente utilizou a maior vazão, que é da área 1, porque se suprir a área 1, consequentemente vai suprir as outras áreas que são menores, ou igual. Então, jogando aqui na fórmula, obtivemos um diâmetro de 108,46 milímetros, diâmetro comercial. E o diâmetro comercial a gente adotamos de 125 milímetros. Serão necessários 9 barras. Bom, no dimensionamento da linha de sucção, adotamos a velocidade de escoamento de 1,5 metros por segundo. Jogando na fórmula, obtivemos um diâmetro comercial de 125 milímetros. Bom, dimensionamento do conjunto da motobomba, como sempre, a condição mais favorável é a área 1, que é maior. Então, se suprir ela, vai suprir as outras áreas. Então, primeiramente, vamos calcular a determinação da altura manométrica. Para essa determinação, a gente calculou a perda de carga na linha de derivação, juntamente com a diferença de nível ao longo da linha de derivação, perda de carga na linha principal, diferença de nível na linha principal, perda de carga na linha de sucção e diferença de nível na linha de sucção, e as perdas de carga localizadas. Lembrando que essas perdas de carga localizadas a gente fez a partir do LE, do comprimento equivalente, e jogou na fórmula de Hazen-Williams. Então, aqui, para a nossa linha, a gente fez todos os acessórios. Na sucção, a gente usou uma válvula de pé com crivo, um cotovelo de 90 graus, uma redução excêntrica, no recalque, uma redução concêntrica, uma válvula de retenção, um registro de gaveta, um cotovelo 45, 2 C de saída bilateral, 2 registros de globo aberto. Então, obtivemos um LE de 160,6 metros. Então, jogando na fórmula, deu 2,47. Então, nossa altura manométrica deu 43,9 metros. Bom, a altura manométrica ela é utilizada juntamente com a vazão em metro cúbico por hora para a gente achar uma motobomba. Então, aqui, vazão da motobomba. A vazão aqui na motobomba, 67. Então, é maior que a nossa. Então, a gente escolheu essa motobomba. E ela supre com a altura manométrica até 50 MCA, né? Então, agora a gente vai fazer o cálculo para ver se realmente essa motobomba ela vai suprir o nosso sistema em questão de potência. Esse gráfico a gente encontra no próprio catálogo da nossa motobomba. Então, aqui a vazão, né? A nossa é 66, olha. E aqui a eficiência da bomba. Como podemos ver aqui,
a eficiência da bomba escolhida é 63%. Então, jogando na fórmula, que essa é a fórmula para calcular a potência da motobomba, em litros por segundo, essa aqui é a vazão do nosso sistema, aqui é a altura manométrica, aqui é o 75 da fórmula, aqui é a eficiência da bomba, deu uma potência da bomba requerida, 17,16 CV. Só que a gente precisa trabalhar com uma folga na nossa motobomba. Então, segundo os conceitos, né, a gente acresce 15% na nossa motobomba, no nosso dimensionamento. Então, a potência da motobomba requerida é 19,74%. Voltando aqui, então, podemos ver aqui, ó, quantos que a nossa potência da nossa motobomba escolhida é 20. Então, a gente pode concluir que que essa motobomba escolhida, ela atende as condições requeridas para o nosso sistema de irrigação. Olá, boa tarde. Meu nome é Matheus, dando continuidade ao nosso projeto, o manejo da irrigação. Existe basicamente 3 formas de fazer o manejo da irrigação na lavoura. Consiste na determinação do momento, da quantidade e de como aplicar a água na plantação, levando em consideração outros aspectos do sistema produtivo, como o controle fitossanitário, as condições meteorológicas, econômicas e as estratégias de condução da cultura. A forma como o manejo da irrigação é feito varia de acordo com a metodologia escolhida. Grande parte dos produtores irrigantes fazem o manejo de forma simples e sem auxílio de equipamentos. Como o professor diz, é a famosa molhação. Existem 3 processos de manejo de irrigação. Processos baseados nas condições atmosféricas, nas condições de umidade do solo e nas condições de água na planta. Pode ser feito também o manejo integrado, que recomenda a irrigação baseada nas condições da atmosfera e do solo conjuntamente. Aqui nesse primeiro slide, a gente tem a evapotranspiração de referência. No caso, ela é representada a perda de água que a superfície totalmente coberta de vegetação rasteira sofre para a atmosfera. No caso do nosso projeto, o nosso solo ele é argiloso. Nós temos uma água disponível nessa margem. Aqui temos o teor de água em centímetros cúbicos. Aqui temos a capacidade de campo. Logo aqui temos o coeficiente de emostimento permanente, no caso o ponto de murcha permanente. Dando continuidade no nosso cálculo, para o cálculo do turno de rega, deve-se primeiramente determinar qual a lâmina líquida de água que será aplicada na cultura. No caso, a nossa lâmina líquida, essa é a nossa forma. 0,1, nesse caso, nossa capacidade de campo ela ficou a gente adotou 38 e aqui nós adotamos nosso ponto de murcha, adotamos 29 aproximadamente. Tendo uma lâmina líquida total de 17,55 milímetros. Deve-se considerar a eficiência de aplicação de água no sistema de irrigação para determinar a lâmina bruta de água. Nesse projeto, a eficiência foi observada de 83%. No caso, o nosso sistema ele é de aspersão e nós adotamos uma eficiência de 83%. A nossa lâmina bruta de água, buscando uma melhor eficiência, a lâmina líquida dividido pela eficiência, no caso do nosso sistema de aspersão. Dividindo eles, nós encontramos uma lâmina bruta de 21,14 milímetros. Essa é a nossa lâmina bruta. Determina-se agora o turno de rega, que no caso o turno de rega ela é determinado pela lâmina
lâmina líquida, vezes dividido pelo ETO. No projeto de evaporação de referência média, é de 4 milímetros por dia. É o que evapora da nossa cultura, no caso do feijão. O nosso turno de rega, que deu 17,55, dividido pelos 4 milímetros que são evaporados por dia. Aproximadamente 4 dias. A cada 4 dias será realizada a aplicação de 21,14 milímetros de água, de lâmina bruta, com o aspersor selecionado, tem uma intensidade de aplicação de 15,4 milímetros por hora. Será gasto por volta de 1 hora e 22 minutos de irrigação para aplicar a lâmina d'água necessária. Só que como a gente vê irrigação, irrigar de 4 em 4 dias pode não ser tanto eficiente. Aí nós adotamos o turno de rega, foi fixado em 2 dias. No caso, a nossa lâmina bruta, nosso turno de rega, vezes o ETO. Aí 2 dias, vezes a nossa evaporação, que é os 4 milímetros por dia, deu igual a 8 milímetros, sendo a intensidade de aplicação de água das pessoas de 15,4 milímetros por hora. Será necessário cerca de 32 minutos de irrigação a cada 4 dias. Consideramos os diferentes valores de coeficiente de feijão, no caso nosso KC, para cada fase de desenvolvimento. Essa nossa forma, a nossa cultura do feijão, ela é determinada em basicamente 5 fases, que é a fase de germinação até o surgimento da primeira trifoliada, primeira folha trifoliada até o primeiro botão, o primeiro botão floral até o enchimento das vagens. Preste atenção na quantidade de água que a gente vai ser necessário irrigar nesta fase, o enchimento das vagens e a maturação. O nosso KC, ele se altera de acordo com cada fase. Então, o nosso cálculo ele deve ser mudado de acordo com as fases que a planta precisa de água. E no caso, são essas 5 fases. Aqui temos a nossa lâmina bruta, levando em consideração a perca de água por evaporação e o nosso tempo de irrigação. Então, de acordo com cada fase, o nosso tempo de irrigação ele vai variar em minutos, tendo como a terceira fase, que é a fase mais importante, que é o primeiro botão floral até o enchimento das vagens, uma quantidade maior de tempo de irrigação, que no caso aqui deu 33 minutos. Então, professor, muito obrigado. Esse foi o nosso projeto. Quero agradecer aqui em nome da minha colega, da Alanda, em nome da Pamela. E até logo.